O que acontece depois da morte? Essa é uma dúvida que intriga muitas pessoas. Algumas acreditam que, após a morte, todos entram em um sono profundo até o juízo final, quando serão enviados ao paraíso ou ao inferno. Outras creem que o julgamento acontece imediatamente após a morte, determinando o destino eterno da alma. Há também quem acredite em um período intermediário, onde as almas esperam em um local temporário até o julgamento final. Mas, o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada profunda pela palavra de Deus, desvendando os mistérios da vida após a morte. Iremos além das aparências, dissipando enganos, explorando passagens enigmáticas e revelando verdades que podem surpreender até mesmo os mais experientes na fé. O que realmente acontece no instante em que nosso coração para de bater? Será que tudo simplesmente se apaga, como uma chama que se desfaz no vento? Ou será que nesse exato momento, um novo caminho se abre diante de nós? A morte, um mistério que atravessa os séculos, um silêncio que assusta, um véu que separa esta vida da eternidade. Muitos tentam decifrá-la. Alguns dizem que é o fim, outros acreditam em novos começos. Mas o que a palavra de Deus nos revela sobre esse momento que ninguém pode evitar? O homem teme o desconhecido, mas a Bíblia traz luz ao que parece estar oculto. Ela nos ensina que a morte não é um vazio sem sentido, mas uma travessia, uma passagem para um destino que já foi preparado. Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." João 14:2. Se há moradas, há um lar. Se há um lar, há um Pai nos esperando. E se Ele nos espera, a morte não pode ser o fim, mas sim o recomeço. Mas para onde vamos? O que nos aguarda do outro lado? Céu, inferno, um sono profundo ou uma consciência eterna? Primeiramente, a Bíblia nos ensina que os crentes têm suas almas levadas para o céu, pois seus pecados foram perdoados através da fé em Cristo. Em 2 Coríntios 5, 6, 8, lemos que para os fiéis, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. No entanto, conforme descrito em 1 Coríntios 15, 50, 54 e 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, os crentes também passarão por uma ressurreição, recebendo corpos glorificados para viver eternamente na nova terra e novos céus. Apocalipse 21. Em Lucas 16, Jesus conta a história de um homem rico e do mendigo Lázaro. O mendigo, ao morrer, é levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico sofre tormentos no inferno. Essa passagem nos ensina que os crentes são acolhidos pelos anjos e levados para junto de Deus, enquanto os incrédulos enfrentam um destino oposto. Há um abismo intransponível entre esses dois destinos, como descrito no versículo 26. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. E o purgatório, o que sabemos sobre ele? O purgatório é um tema que gera muitas perguntas e reflexões profundas. Para alguns, é um consolo, um lugar de purificação antes de entrar na glória celestial. Para outros, é um conceito controverso, ausente das escrituras sagradas. Mas, afinal, o que é o purgatório? Na tradição católica, o purgatório é visto como um estado intermediário, onde as almas dos justos, que ainda não estão totalmente purificadas, passam por um processo de purificação antes de entrar na presença de Deus. Não é um castigo, mas um fogo purificador, onde a alma se desliga de todas as imperfeições do pecado. A base para essa crença vem de passagens como 2 Macabeus 12:46, que fala sobre orações pelos mortos, e 1 Coríntios 3, 13, 15, que menciona que as obras de cada um serão provadas pelo fogo. Mas a Bíblia fala explicitamente sobre o purgatório. Muitos cristãos acreditam que não. Para eles, a obra redentora de Cristo na cruz foi completa e suficiente para purificar todo aquele que crê. Como está escrito em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não haveria um estado intermediário, apenas dois destinos, céu ou inferno. O que sabemos com certeza é que Deus é justo e santo. Se há uma purificação além da morte, será feita por sua infinita misericórdia.
Mas se o sangue de Cristo já nos purifica de todo pecado, então nossa esperança está unicamente nele. O juízo de Deus não é uma ameaça vazia, nem uma metáfora distante. Ele é a justiça que virá, o acerto de contas inevitável para todo ser humano. Cada escolha, cada palavra, cada pensamento oculto será revelado diante do grande trono branco. No dia final, não haverá riquezas que comprem salvação. Não haverá fama que esconda a verdade, nem boas obras que substituam um coração rendido a Cristo. Os livros serão abertos, e ali estará registrada a história de cada vida. Para alguns, será o momento de receber a coroa da vida eterna. Para outros, a confirmação de um destino trágico e irreversível. Muitos zombam do inferno, acreditam que é uma invenção para impor medo. Mas Jesus, que é o próprio amor encarnado, falou dele mais do que qualquer outro. Por quê? Porque ele deseja que ninguém vá para lá. O inferno não foi criado para os homens, mas para o diabo e seus anjos caídos. Mateus 25:41. No entanto, aqueles que rejeitam a graça de Deus escolhem por si mesmos esse destino. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de trevas, de pranto e ranger de dentes. Um lugar onde a alma grita, mas não é ouvida. Onde o arrependimento chega tarde demais. Se a vida sem Deus já é vazia, imagine uma eternidade sem Ele. Sem luz, sem paz, sem esperança. A morte chega sem avisar, como um vento frio que apaga a chama da existência. Num instante, tudo o que conhecemos se dissolve. Os sons da vida se calam. O toque das mãos queridas se desfaz. O tempo já não corre mais. Mas será esse o fim? A palavra de Deus nos ensina que a morte não é um abismo sem retorno, mas sim uma ponte. Uma ponte que nos leva a um destino já traçado. Um destino que não começa no último suspiro, mas na vida que escolhemos viver aqui. Não há caminho de volta. Não há segundas chances. O que decidimos nesta vida ecoa na eternidade. E no instante em que fechamos os olhos para este mundo, os abrimos para uma realidade maior do que tudo que já conhecemos. A Bíblia nos revela que os que pertencem a Cristo não estão sozinhos nesse momento. Os anjos os conduzem à presença de Deus, onde não há mais dor, nem lágrimas, nem saudade. Ali, cada ferida se cura, cada sofrimento se desfaz. Mas para aqueles que rejeitam a verdade, há um destino de trevas e solidão, um abismo sem volta, uma sede que nunca se sacia. O inferno não é um castigo imposto por Deus, mas a consequência natural de uma vida longe dele. Essa é a grande realidade espiritual. A morte não nos torna diferentes do que já somos, apenas revela onde realmente pertencemos. E você já parou para imaginar como é o céu? O lugar onde Deus habita, onde não há dor, nem medo, nem lágrimas, apenas paz, plenitude e uma alegria que nunca se esgota. A Bíblia nos revela vislumbres desse lugar sagrado, esse reino de glória, onde a eternidade se veste de luz. João, o apóstolo amado, nos deixou um retrato sublime no livro de Apocalipse. Ele viu ruas de ouro puro, tão cristalino quanto o vidro, portas feitas de pérolas gigantes e uma cidade resplandecente, onde a glória do Senhor brilha mais do que 1000 sóis. O profeta Isaías descreveu o céu como um lugar onde o lobo e o cordeiro descansarão juntos, onde não haverá mais pranto, nem morte, nem clamor. Será um tempo sem fim, onde o amor será absoluto e a paz será perpétua. Mas a maior promessa do céu não está apenas em suas belezas ou riquezas. O céu é a certeza de que estaremos para sempre com Deus, livres de todo pecado, envoltos em uma glória que jamais poderemos descrever plenamente. O ponto essencial é que a salvação não é baseada em boas obras ou no histórico moral de uma pessoa. Efésios 2:8-9 enfatiza que somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por mérito próprio. Assim, apenas através de Jesus Cristo é possível obter a vida eterna. Portanto, a grande questão é: onde você passará a eternidade? A resposta depende da sua decisão em relação a Jesus. Hoje, ainda há tempo para aceitar a salvação e garantir um futuro glorioso ao lado de Deus. E se você deseja se aprofundar mais nesses mistérios bíblicos, não deixe de seguir o canal, pois estou sempre buscando novas curiosidades para estar compartilhando aqui.
E olha só, tem mais vídeos aparecendo aí na sua tela, que tenho certeza que vai gostar. Clica aí e nos vemos no próximo vídeo.